Dificuldades em achar talentos, né? Encontrar um talento sempre foi difícil. Na verdade, essa é a caça-tesouro diária aí de todos os recrutadores. E para começar, uma coisa importante que tu deve fazer para conseguir a tua primeira vaga aí de emprego ou conseguir uma promoção e assim trabalhar talvez remoto é deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal. E dessa forma eu tenho certeza que tu vai conseguir uma boa vaga de emprego. Os caras estão passando dos limites para conseguir likes. E a pressão tem sido tanta em cima desses headhunters, desses recrutadores, que tu consegue ver o desespero hoje em dia nas mensagens que eles mandam no LinkedIn. E eu fico às vezes até emocionado, tá ligado? E às vezes eu penso em aceitar a proposta de trabalhar como Senior C#, sendo que eu sou desenvolvedor Android. E para vocês terem noção, a falta de profissional num nível sênior é tanta que práticas antes que eram raras estão cada vez se tornando mais comuns na nossa área. Como, por exemplo, tu receber uma oferta, né, um bônus por assinar um contrato. Né? É basicamente como se fosse um passe. Tu recebe 5, 10% do teu salário anual só por assinar o contrato. Tu se torna como se fosse o Cristiano Ronaldo da programação. E não se engana, tá? Se tu é sênior, tu tem um passe. E se tu não sabe desse passe, não ficou contigo, provavelmente ficou com um headhunter. Uma pequena pausa para fazer um convite. A melhor forma de aprender inglês é praticando. E o Cambly tem a maior comunidade de tutores para que tu possa aprender e praticar o teu inglês. E uma das coisas que eu mais gosto do Cambly é que eles possuem tutores nativos dos mais variados perfis, onde tu pode aprender com aulas particulares falando sobre um assunto que tu gosta. Onde, por exemplo, tu conseguiria aprender inglês com um tutor que trabalha na área de tecnologia ou quem sabe mora numa cidade que tu gostaria de conhecer. E assim, para te entender o que eu tô falando, tu precisa ir lá no Cambly e conhecer a plataforma. Então, aproveita o meu cupom que tá aqui embaixo na descrição, é Fala Montano, que tu consegue uma aula grátis de inglês. Então vai lá, é super fácil, basta clicar no link, preencher, criar uma conta, né, com teu e-mail e senha, usar o meu cupom e fazer uma aula grátis. Tenho certeza que tu vai amar a experiência. E a questão toda é a seguinte: por que a disponibilidade de talentos parece estar diminuindo, embora haja mais pessoas do que nunca buscando e perseguindo uma carreira na tecnologia? Tu percebe esse aumento de ofertas de profissionais em qualquer enquete que tu vê aí no Twitter, no YouTube, ou até mesmo em audiência de vídeos como reagindo a uma vaga de emprego ou como fazer o meu primeiro currículo na programação, que, por sinal, a gente tem um vídeo exclusivo em como vocês podem preparar o currículo de vocês. Talvez seja um momento de timing. Tem muita gente entrando no mercado, mas as empresas, ao mesmo tempo, estão buscando alguém com experiência, então tem um desencontro aí. E existem muitas razões para isso estar acontecendo. Depende muito do crescimento da demanda em comparação, então, à oferta de profissionais. Mas também tem um fator muito interessante que vai mudar daqui a uns anos, já começou a mudar esse ano, que é a distribuição desigual de talentos no mundo. E como o Rafael falou aqui, tá? Precisou ter uma pandemia para as empresas se reinventarem e o home office é inevitável. Então, com a possibilidade de tu continuar produzindo de casa, essa distribuição de talentos vai ser não tão importante. E as empresas que já conseguiram atrair talentos, elas precisam se adaptar rapidamente, especialmente no que diz respeito a crescimento e desenvolvimento. E empresas que não estão preparadas para entregar com qualidade remotamente já começaram a perder talentos. Tu vê muitos desses tweets aqui, como é do Chris, falando que ele ouviu um CEO dizer que ele entrevistou 12 candidatos essa semana e 60% estão buscando uma nova oportunidade porque a empresa atual está pedindo para ir trabalhar 3 dias na semana. E aí ele coloca, it is happening, né? Tá acontecendo. A mudança já começou a acontecer. No mês passado ou retrasado, a Apple anunciou que queria que os funcionários voltassem a trabalhar no campus Cupertino 3 dias por semana a partir
de setembro. E alguns funcionários que já se acostumaram com a flexibilidade de trabalhar de casa não gostaram muito dessa ideia. Eles desejam uma abordagem ainda mais flexível. Eles não querem trabalhar num lugar híbrido, onde tu vai no escritório 3 dias por semana e trabalha 2 remoto. Eles querem poder ir no escritório quando eles bem entenderem, né? E aqui vai depender, na minha opinião, muito de empresa para empresa. Eu entendo o posicionamento da Apple, embora forçar, hoje em dia, depois que a gente descobriu como tu consegue produzir ainda de casa, forçar a volta para o escritório não é muito bom, mas eu entendo que algumas empresas vão ter que fazer isso, principalmente se elas têm uma propriedade intelectual para proteger. No caso da Apple, eles têm vários dispositivos, eles trabalham com hardware, né? Com sistema operacional, com coisas que muitos engenheiros estão trabalhando e que não podem vazar, que tu não pode simplesmente levar para casa. Então, claro, vai depender de empresa para empresa, né? E segundo a The Verge aqui, existe uma carta que foi escrita pelos funcionários da Apple e eles dizem o seguinte: We would like to take the opportunity to communicate a growing concern among our colleagues that Apple's remote location flexible work policy and the communication around it have already forced some of our colleagues to quit. Então já tem pessoas lá na Apple pedindo demissão por conta dessa mudança na política da empresa, né? Without the inclusivity that flexibility brings, many of us feel we have to choose between either a combination of our families, our well-being, and being empowered to do our best work, or being a part of Apple. Então é toda essa questão, né? Que agora que a gente já provou um pouco da flexibilidade, quando a gente tem que voltar para o escritório, a gente sente que a gente tem que tomar uma decisão entre bem-estar, ficar com a família ou ser empoderado a fazer o melhor trabalho e fazer parte, no caso aqui, da Apple. E é muito essa questão de a gente não sabia o que tinha, né? Então, na verdade, agora trabalhando remoto, tem 2 casos, né? Ou tu tem um lugar para trabalhar em casa e aí tu continua sendo produtivo, ou tu não tem um escritório em casa e para ti tá mais difícil produzir. Mas, querendo ou não, uma coisa que eu tenho visto que tem mudado muito é a noção das pessoas sobre trabalho e casa, né? A relação entre trabalho e casa tem mudado um pouco. E eu não estou me referindo aqui à produtividade, tá? Porque a produtividade vai muito depender do indivíduo, do ambiente que ele tem disponível, mas eu me refiro a essa escolha que antes ela não era clara para nós, parecia que a gente nunca escolhia, né? Entre o trabalho e a família. Mas agora que a gente viu que é possível trabalhar de casa, eu acho que essa escolha ficou mais evidente que tu tem que fazer. Em relação à produtividade, teve um estudo da Great Place to Work, foi um estudo que foi desenvolvido aí durante 2 anos, com mais de 800 mil funcionários das Fortune 500 Companies, né, que são as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, e a maioria das pessoas nesses estudos reportaram uma estabilidade ou até mesmo aumento da produtividade enquanto trabalhavam de casa. Mas, mesmo assim, 78% dos líderes acreditam que trabalhar de casa ou remotamente vai trazer um impacto negativo para a produtividade. Então a gente vê que a gente tem um descolamento aqui de opiniões entre líderes e funcionários, né? E aqui o estudo fala: those working from home face mental health and well-being challenges, including childcare pressures and digital connectivity. E eu acho o mais engraçado é que, tipo, eu vejo muita gente comentando assim: em casa eu não consigo trabalhar porque eu tenho que dar atenção para minhas crianças. Eu não tenho filho, mas eu escuto as pessoas falando isso. Ou então, sei lá, o meu pet, em casa eu tenho que sair com um cachorro. Ou, sei lá, tem que lavar roupa, tem que lavar louça. E aí eu não consigo trabalhar. Daí eu fico pensando, tipo, todas essas coisas que a pessoa tá comentando são coisas que elas vão continuar existindo, tu indo no escritório ou não, tá ligado? Então, a questão do trabalho remoto, eu acho que se ficar assim, se a gente migrar pro trabalho remoto, eu acho que vai ter uma mudança na sociedade bem grande, tá? Inclusive no que se refere à inclusão. Isso é um assunto para um vídeo inteiro, mas fica aqui só um insight que eu tive. E uma das coisas que esse estudo mostrou é que a maneira que a gente mede a produtividade no trabalho, ela não mudou pré-pandemia para pós-pandemia. Então,
A gente continua fazendo estudos de produtividade e os líderes continuam medindo a produtividade do time por horas que a pessoa está online, ou por um e-mail que respondeu, ou por ter atendido ou não a uma reunião virtual. Então, muitas vezes, os líderes falam que a produtividade está caindo porque, sei lá, o status de online no Slack não é tão frequente quanto tu ir lá bater o ponto no escritório. Se os gerentes estiverem medindo a produtividade com base no fato dos funcionários participarem de reuniões virtuais ou estarem disponíveis para ficar de plantão durante o horário comercial, eles podem, na verdade, estar preparando o funcionário para o fracasso, porque eles não estão medindo a produtividade de fato. Eles ainda estão naquela mentalidade de bater o cartão. Então, perder uma reunião porque tu teve que fazer algo em casa, ela pode ser visto pelo gerente como uma falta de compromisso, mas depois que, digamos, tu saiu para dar uma corrida às 3 da tarde e voltou, e conseguiu de cabeça limpa agora produzir ainda mais e com mais qualidade, essa entrega não está sendo considerada na produtividade. E eu acredito que isso é uma questão de confiança e orientação. Então, na verdade, empresas que falam que a produtividade cai no trabalho remoto, eu acredito que é mais uma bandeira amarela para a liderança da empresa do que para a produtividade de fato dos funcionários. E eu não estou falando aqui que todo mundo vai conseguir produzir de casa. Eu acredito que as empresas têm que ter um escritório para quem não consegue ter um escritório em casa, poder ir na empresa. Então, só para esclarecer meu ponto, o trabalho remoto não é para todo mundo, porque nem todo mundo vai ter as mesmas condições, mas as empresas, elas precisam dar as condições, entendeu? E para aqueles que querem continuar produzindo de casa, a maneira que a gente mede a produtividade tem que mudar. Mas digamos que tu quer então trabalhar remoto, digo 100% remoto, onde que tu deve procurar? Bom, existem vários sites que vocês podem buscar, empresas que possuem o time 100% remoto, exclusivamente remoto. Eu vou colocar aqui na descrição, mas de qualquer forma tu também pode achar vagas em sites de oportunidades como Glassdoor, LinkedIn, Jobs, Indeed, e lá tu filtrar por empresas que estão oferecendo uma vaga remota, tá bom? Não esquece de conferir aqui na descrição, então, os links e os sites onde tu pode encontrar essa oportunidade. E também aproveita para usar aqui a caixa de comentários para deixar a tua opinião sobre o futuro da sociedade e do trabalho remoto, tá certo? Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.